Olá! O vídeo de hoje se reporta a um autor da sociologia muito importante do contemporâneo, que se chama Alain Touraine, sociólogo francês nascido em 1925. Touraine ficou mundialmente conhecido por utilizar o termo sociedade pós-industrial, mas também por ter desenvolvido uma teoria dos movimentos sociais, certo? Em que colocava, grosso modo, que um dos fatores fundamentais para caracterizar um movimento social seria o fato de que determinado grupo, ao implantar sua política, sua ação social, traria consigo a historicidade ou a discussão dos rumos por meio dos quais as sociedades deveriam transcorrer do ponto de vista da sua continuidade. Então, qualquer movimento social necessariamente passaria por essa historicidade, ou por uma perspectiva que, diante de um conflito de interesses sobre uma mesma questão, por exemplo, clássico o estudo dos conflitos advindos do mundo do trabalho, que colocavam em lados diametralmente opostos determinadas classes sociais, que disputavam no sentido histórico a legitimidade da sua leitura de mundo diante de um mesmo fato, no caso aqui o trabalho, o mundo do trabalho. O Touraine, então, no primeiro momento fica conhecido especificamente por esses trabalhos que ele desenvolve do mundo do trabalho, uma sociologia do trabalho, mas paulatinamente o Alain Touraine vai desenvolvendo uma perspectiva diferente no seu trabalho, e que acaba redundando mais recentemente num trabalho sobre o sujeito, em que, de forma interessante, inclusive, ele, ao entrar em contato com a obra de Michel Foucault, principalmente a última fase da obra de Michel Foucault, em que Foucault retrata o cuidado de si e os processos de subjetivação, ou seja, as formas pelas quais os sujeitos fazem um trabalho sobre si mesmos no sentido de transformar a sua própria existência, o Touraine, então, agrega esse conceito do cuidado de si e o conceito de sujeitos, para direcionar o seu trabalho. É importante frisar que obras importantes, como Poderemos Viver Juntos, O que é a Democracia, A Crítica da Modernidade, e outros tantos livros foram produzidos por Alain Touraine e discutem temas extremamente importantes do contemporâneo, não só presentes hoje na Europa, mas nos demais países do mundo, como os problemas adstritos a os conflitos étnico-culturais, religiosos, ou seja, aquilo que o Touraine acaba denominando de movimentos culturais, adstrito a determinados grupos, muito localizados na sociedade, que a partir então da perspectiva que busca se colocar esses movimentos como um sujeito ativo da história, externando os seus valores, a sua visão de mundo e buscando a garantia de seus direitos e assim sucessivamente, então demarcam a história do contemporâneo. Então essa perspectiva dos movimentos culturais que iriam para além dos movimentos sociais e políticos é um outro elemento bastante presente na perspectiva de Alain Touraine, que aliás vai dizer num livro muito importante, que é um outro paradigma para compreender o mundo de hoje, que nós precisaríamos nos desfazer das categorias analíticas advindas da sociologia tradicional para interpretar o mundo de hoje. Ou seja, se durante muito tempo nós tivemos, particularmente nos séculos 17 e 18, conceitos advindos do mundo da política, nação, cidadania, governabilidade, conceitos advindos então deste viés mais político, em grande medida iluminando as discussões que se faziam então presentes sobre as questões sociais. Tivemos a passagem desta perspectiva então política para uma perspectiva econômica, mais precisamente no século XIX, em que termos como classes sociais, revolução, desenvolvimento, desigualdade passam a compor os argumentos que são utilizados pelos estudiosos que passam a dar visibilidade aos processos sociais. Touraine vai dizer que neste processo em que então temas de cunho político, num primeiro momento, num segundo momento temas de cunho
advindos do mundo do trabalho, né, do campo econômico e, portanto, da própria ciência econômica, ganham corpo, nós teríamos chegado, então, entre a segunda metade do século XX e o século XXI, início do século XXI, a temas como gênero, etnia, sexualidade. Aliás, Turkheim vai dizer que se tem uma palavra que caracteriza o contemporâneo é a sexualidade, assim como a palavra trabalho, o tema trabalho, caracterizou o século XIX, assim como o tema poder e governo caracterizou o século XVIII e o século XVII. Então, Turkheim vai dizer que nós teríamos passado, então, por esses paradigmas, né? Por essas instâncias, inclusive adstritas ao imaginário interpretativo da sociedade, passando então pelo cunho político, pelo cunho econômico, e teríamos chegado então, como eu disse, a partir da segunda metade do século XX, numa perspectiva, num paradigma, né, que ele vai falar numa mudança de paradigma, um outro paradigma para compreender o mundo de hoje, que seria necessário nós resgatarmos então estas etimologias e as palavras e a interpretação advinda do mundo da cultura para interpretar o mundo de hoje, porque em grande medida o mundo de hoje, aliás, é um mundo fragmentado do ponto de vista da globalização e do neoliberalismo, que grosso modo separa a esfera pública, a política, da esfera econômica, né? Principalmente a partir do desenvolvimento do capitalismo financeiro. Teria sobrado, digamos assim, do ponto de vista do cotidiano social, segundo Turkheim, então, inclusive do ponto de vista da sua efervescência, inúmeros movimentos que ele vai chamar então de movimentos culturais, que são esses adstritos a pequenas etnias, né, ou os chamados grupos historicamente destituídos da participação ou da possibilidade da participação, aqueles que durante muito tempo não tiveram vez nem voz de participação, que acabam então a partir da segunda metade do século XX adquirindo um status maior no sentido da sua efetiva participação na sociedade. Estamos falando aqui de indígenas, da questão da negritude, da questão da mulher, né? Não é à toa que o próprio Alan Turkheim escreve um livro, A Sociedade das Mulheres, em que ele faz uma pesquisa, né? Seu grupo de pesquisa entrevista mulheres na França, inclusive algumas advindas da cultura muçulmana, né? Do Islã, mostrando de um certo modo, inclusive nesse livro, que as mulheres enquanto sujeitos sociais, nessa perspectiva Foucaultiana, ou seja, de um sujeito que constrói a si mesmo, que quer construir uma nova imagem de si mesmo, quer construir uma imagem, inclusive, no caso das mulheres, não só como vítimas. Então, o Turkheim, de um certo modo, nesse livro, vai mostrar que não se deve manter uma linguagem, uma análise, quando se pesquisa mulheres, por exemplo, adstrita unicamente ao campo da vítima, né, como a mulher como vítima e não como protagonista. Ele mostra nesse livro que as mulheres, aliás, têm sido os grandes agentes, né, os grandes sujeitos da transformação histórico-social nas últimas décadas, e que, aliás, a transformação advinda das mulheres, desse sujeito social, que para o Turkheim pode ser um indivíduo, como pode ser um grupo, no caso aqui o grupo mulheres, o protagonismo das mulheres tem redundado em transformações a serem feitas pelos próprios homens, alguns se sentindo acuados, outros buscando transformar a si mesmos também, nessa perspectiva do sujeito, né? Que para o Turkheim, então, no final da sua obra, passa a ser um ator, né, social importante a ser analisado. Então, o Turkheim faz uma distinção, por exemplo, entre modernidade e processos de modernização, ou projetos de modernização, né? Em que ele lembra todo o processo de colonização desenvolvido pela Europa, que faz com que essa identidade europeia, né, deste homem branco, católico, trabalhador, heterossexual, etc., se insurja por sobre as outras identidades, e que nas últimas décadas isso então está passando por um processo de implosão, né, inclusive dando a possibilidade de surgir o fenômeno que se chama de comunitarismos, né? Por vezes o fechamento de alguns grupos em si mesmos, por conta de uma insegurança do medo em relação ao outro, né? Ou de uma tentativa, por vezes desesperada, de angariar um mínimo de segurança do ponto de vista da sua cultura, dos seus valores. Então, este mundo globalizado é este mundo em que, por vezes, o sujeito precisa lutar para tentar se libertar de determinadas instâncias de poder, podem ser essas instâncias institucionais, podem ser advindas de determinados valores que por vezes prendem esse sujeito, entendido esse sujeito ou como um indivíduo ou como um grupo específico da sociedade. Então,
O Touraine, quando faz essa analogia, né, e essa separação entre aquilo que caracterizou a modernidade, segundo ele, que seriam os traços positivos da modernidade, até chegarmos nessa sociedade pós-industrial, que ele chama, seriam dois fatores positivos que teriam advindo da modernidade. Os direitos universais, os direitos do indivíduo, né, por um lado, e o processo de racionalização, a ciência, a razão, vista como o locus por meio do qual se resolveria os problemas humanos. Ele vai dizer que essas são características importantes e que, mesmo tendo passado as sociedades ocidentais contemporâneas da saída da modernidade para aquilo que alguns autores chamam de pós-modernidade, o que ele mesmo chama da sociedade pós-industrial, etc., essas instâncias da modernidade positivas, a razão e os direitos, teriam perdurado, seriam a herança positiva que nós teríamos recebido, e em grande medida os sujeitos do contemporâneo, então, que buscam construir a sua vida, né, dar legitimidade à sua vida, eles estão embasados nessas duas questões advindas da modernidade, certo? Lutando contra uma série de instâncias e de tradições, por vezes, de valores, de normas, de preconceitos, inclusive, por vezes, materializados em certas instituições que prendem esse indivíduo, esse sujeito, né, que busca se libertar. De novo, aqui ele chama atenção para a importância das mulheres. De modo negativo, então, se tivemos esse aspecto positivo advindo da modernidade, chegando até aquilo que chamamos de pós-modernidade, razão e ciência, ou melhor, razão e direitos universais, como garantidores do locus, do ambiente, da ambientação que hoje, então, esses sujeitos se locomovem, né, diante dos quais esses sujeitos se locomovem, teríamos, por outro lado, os perigos, né, os problemas da sociedade contemporânea adstritas a essa separação radical feita entre a esfera política e a esfera econômica, né? Aqui, principalmente a economia financeira, o chamado terceiro momento do capitalismo, o capitalismo financeiro, né, que está desatrelado, distanciado do processo produtivo, né, vivendo da especulação. E também teríamos, de modo negativo, então, diante dos sujeitos hoje, determinados riscos, por exemplo, diante do medo, né? Do medo, da insegurança, que é uma das características do contemporâneo, das guerras, que muitas vezes surgem, inclusive por conta de questões culturais, como, por exemplo, adstritas a determinadas religiões ou conflitos religiosos, o que faz com que, então, o Touraine chame a atenção para o fato de que categorias culturais, né, são importantes hoje para se reconstruir um novo paradigma de interpretação sociológico. Esperamos que com isso tenhamos contribuído para concretizarmos um vídeo curto, né, mas básico a respeito desse sociólogo importante que é Alan Turing.